Antônio havia montado sua barraquinha de sushis em frente a uma loja. As pessoas passavam apressadas, algumas lançando olhares rudes para a comida exposta. E então, a dona da loja, uma mulher de semblante rígido, saiu furiosa de seu estabelecimento, brigando e humilhando Antônio. "O que você pensa que está fazendo aqui? Eu não abri minha loja para vendedores ambulantes como você ficarem vendendo essas porcarias aqui. Saia imediatamente", bradou a mulher, demonstrando sua ira. Antônio sentiu seu coração se apertar com as palavras ríspidas da mulher. "Senhora, me desculpe, mas será que eu poderia só arrastar minha barraca um pouco para o lado? É que se eu for desmontar eu vou ter que tirar toda a minha mercadoria da mesinha", pediu Antônio gentilmente. No entanto, como esperado, a mulher foi completamente rude e apenas respondeu: "Suma daqui agora." Em seguida, voltou para dentro de sua loja. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Antônio era um homem pobre, mas de coração bom. Ele viveu com seus pais, Micael e Rita, e seus 2 irmãos quando era mais novo. Sua família morava em uma humilde casa na favela, onde a vida era complicada e perigosa. Micael trabalhava duro para sustentar sua família, assumindo qualquer trabalho que pudesse encontrar. Embora não tivesse tido nenhum sucesso na vida, esse homem fazia o possível para garantir que seus filhos e esposa tivessem o que comer e um teto sobre suas cabeças. Enquanto isso, Rita, a mãe de Antônio, desempenhava o papel de cuidar dos 3 filhos e da casa velha com os poucos recursos que tinham. Antônio era o filho mais novo, desde cedo começou a se sentir mal devido à situação de seus pais. Ele os admirava profundamente, e ao mesmo tempo, sentia muita pena por eles se sacrificarem tanto. O garoto costumava ajudar a mãe nas tarefas domésticas, ao contrário de seus irmãos mais velhos. Durante a adolescência, os irmãos de Antônio começaram a se envolver em mais companhias e a trilhar caminhos perigosos. Eles se tornaram viciados em substâncias ilícitas e sempre chegavam tarde em casa, desrespeitando completamente as ordens de seus pais. Essas atitudes irresponsáveis resultaram em inúmeras discussões entre os pais de Antônio e seus irmãos. Certa vez, Micael olhou para ambos com um olhar triste nos olhos e disse: "Vocês estão destruindo a nossa família. Não é assim que vocês foram criados, nem como eu e sua mãe esperamos que vocês sejam." Rita, com lágrimas nos olhos, concluiu: "Embora não possamos oferecer muito, nós queremos o melhor para vocês, mas não podemos continuar assistindo a isso. Vocês estão desperdiçando suas vidas e causando tanto sofrimento a nós, como a si mesmos." Os irmãos de Antônio, Marcos e Gabriel, haviam se distanciado cada vez mais dos valores que seus pais tentavam transmitir. A vida de miséria em que estavam imersos os enchia de revolta e ressentimento, fazendo com que não se importassem com as palavras de seus pais. Em várias noites, a casa era invadida por barulho e confusão quando Marcos e Gabriel chegavam tarde e bêbados. Eles ignoravam as ordens de Micael e Rita, causando desconforto e angústia para toda a família. Portas eram batidas com força, copos eram quebrados, e palavrões eram gritados pelos corredores estreitos da casa. Certa noite, Antônio encontrou seus irmãos em um estado lastimável, cambaleando pela porta da frente. O cheiro de álcool era forte, e seus olhos estavam vermelhos e sem vida. Ele tentou falar com eles, mas foi recebido com risadas e desprezo. "Olha só quem está aqui, o queridinho da mamãe e do papai", debochou Marcos, com um sorriso sarcástico no rosto. Gabriel se juntou ao irmão, balançando a garrafa vazia em suas mãos. "Você não entende nada, moleque. Nós vivemos nessa merda todos os dias. Seus sonhos e expectativas não valem nada aqui." Antônio olhou para eles com o coração apertado, mas decidiu expressar sua preocupação. "Vocês estão destruindo a nossa família. Já é ruim o suficiente a situação difícil de pobreza em que vivemos, não precisamos de ainda mais problemas. Não é assim que fomos criados. Nossos pais se esforçam tanto para nos dar o melhor que podem, e vocês estão trazendo dor e sofrimento." Marcos riu alto, com uma risada amarga. "O melhor que eles podem? Olhe ao seu redor, Antônio. Essa casa caindo aos pedaços, a falta de dinheiro, a violência lá fora. Não há futuro para nós aqui. Vocês são cegos se pensam que podemos sair dessa miséria sem fazer algo por nós mesmos." Gabriel se aproximou de Antônio,
com o olhar carregado de raiva. Você acha que somos iguais a você? Que podemos nos contentar em viver essa vida medíocre? Não seja ingênuo. Nós precisamos encontrar uma saída, uma forma de conseguir grana de verdade da única forma que podemos. Antônio ouviu tudo o que seus irmãos disseram com dor no coração, afinal, de fato a situação em que eles viviam era complicada. Todavia, se manteve firme em seu pensamento. Eu entendo que nossa situação é difícil, mas não podemos resolver isso afundando ainda mais nas drogas e na violência. Nossos pais nos amam, eles se sacrificam por nós. Nós temos que encontrar uma maneira melhor de mudar tudo. Os olhares conflitantes entre os irmãos revelavam a divisão profunda que existia entre eles. Enquanto Antônio acreditava na importância dos valores familiares e na luta por uma vida melhor, Marcos e Gabriel estavam cegados por sua revolta e frustração, buscando soluções questionáveis para seus problemas. Com o tempo, Marcos e Gabriel mergulharam em um mundo cada vez mais perigoso. Envolveram-se com gangues locais e atividades ilícitas, o que resultou em uma ruptura irreparável com seus pais e com o próprio Antônio. Certo dia, inevitavelmente, eles partiram de casa, deixando para sua família apenas um vazio e um desejo de que tudo aquilo fosse um sonho. Rita e Micael ficaram arrasados quando perceberam que seus filhos haviam ido embora e não tinham intenção de retornar. As lágrimas caíram de seus respectivos rostos e a angústia tomou conta de seus corações, enquanto se perguntavam onde tinham falhado como pais. Restava apenas Antônio, que estava decidido a não seguir o caminho destrutivo de seus irmãos. A situação dos seus irmãos fez com que o jovem tivesse ainda mais vontade de ajudar os seus pais a trazer algum dinheiro para casa. Ele começou vendendo balas pelas ruas, percorrendo cada esquina com sua caixa de doces. Enquanto o sol se punha e a noite chegava, ele também ajudava sua mãe a preparar cocadas para vender na rua, contribuindo com o sustento da família. Os anos passaram, e a vida de Antônio e sua família começou a mudar lentamente. Com muita perseverança, eles conseguiram juntar o suficiente para deixar para trás a casa humilde na favela. A nova moradia de aluguel ainda era velha e modesta, mas significava um passo importante para sair da zona de perigo em que viviam. "Olha, Micael, finalmente conseguimos!" exclamou Rita, com os olhos cheios de emoção, enquanto observava a nova casa. Micael abraçou sua esposa e olhou para Antônio com orgulho. "Você foi a nossa força, Antônio. Seus esforços incansáveis nos trouxeram até aqui. Agora temos a chance de recomeçar e construir um futuro melhor." Antônio sorriu, sentindo gratidão. Estava feliz por ter participado da conquista da família. Aos 19 anos, Antônio estava determinado a transformar a vida dele e de seus pais. Ele continuou a aprimorar suas habilidades na cozinha, sonhando em se tornar um cozinheiro renomado um dia. Apesar de não ter tido condições de prosseguir com os estudos, nem mesmo ter concluído o ensino fundamental devido às dificuldades enfrentadas por sua família, ele sentia algo especial quando o assunto era culinária, de modo que se ele pudesse ganhar dinheiro profissionalmente cozinhando, ele estaria realizando um grande sonho. Rita era a principal influência que fez com que Antônio pegasse gosto pela culinária. A mulher começou a preparar deliciosos sushis para vender nas ruas. Antônio sempre esteve ao lado de sua mãe, ajudando-a na cozinha e aprendendo os segredos dessa arte. Aos poucos, as pessoas passaram a apreciar o sabor único dos sushis de Dona Rita, e ela se enchia de alegria ao receber elogios de seus clientes. No entanto, a vida é cheia de reviravoltas imprevisíveis. Uma doença começou a afetar drasticamente a saúde de Antônio. Ele começou a ficar cada vez mais fraco, enfrentando problemas de saúde que demandavam atenção constante. O dinheiro que a família conseguiu com tanto esforço agora precisava ser direcionado para cuidar da saúde de Antônio. Toda a felicidade que a família finalmente estava conquistando havia se transformado em uma batalha constante contra a doença, com consultas médicas, exames e medicamentos que consumiam o pouco que tinham. Antônio tentava lutar bravamente para não precisar de medicamentos, mas sem sucesso. Após meses de batalha contra a doença, Antônio finalmente começou a mostrar sinais de recuperação. O tratamento médico adequado permitiu que ele ganhasse força novamente. Os pais de Antônio sentiram alívio ao ver o filho mais novo se recuperando. No entanto, quando eles achavam que as coisas voltariam ao normal novamente, uma reviravolta inesperada abalou a estabilidade que estavam começando a recuperar. Certo dia, quando voltavam de um dia difícil de trabalho, Rita e Antônio encontraram Micael sentado na sala, visivelmente abatido. Rita correu até ele e perguntou preocupada: "Micael,
O que aconteceu? Por que você está assim? Micael suspirou profundamente antes de responder, com sua voz carregada de preocupação. Rita, meu amor, o médico fez alguns exames e os resultados não são bons. Minha saúde está piorando e a doença está avançando rapidamente. Precisaremos de cuidados mais intensivos e medicamentos específicos, mas nós não temos recursos para isso. Rita sentiu seu coração apertar e segurou as mãos de Micael. Não se preocupe, meu amor. Nós enfrentaremos isso juntos, assim como enfrentamos tudo mais. Vamos encontrar uma solução. Antônio se aproximou deles, preocupado, e perguntou: Pai, o que podemos fazer? Nós não temos dinheiro para comprar os medicamentos que o médico prescreveu. Micael olhou para o filho com tristeza nos olhos e respondeu com sinceridade: Antônio, meu filho, neste momento, a única opção que temos é buscar ajuda no hospital e na farmácia pública. Mas não se preocupem tanto, eu vou ficar bem. Apesar dos esforços de Antônio e Rita para lidar com a situação delicada de Micael, as coisas pioraram drasticamente, de modo que o homem teve que ficar internado durante semanas para tentar estabilizar sua saúde. Porém, sem sucesso, o estado de Micael deteriorou-se rapidamente, e infelizmente, ele acabou perdendo a batalha contra a doença. Sua partida deixou um vazio imenso na vida de Rita e Antônio, que durante muito tempo derramaram lágrimas todas as noites. Não. Primeiro os meus 2 filhos me abandonaram, agora o meu companheiro me deixa aqui sozinha aguentando todos esses fardos, disse Rita aos prantos, inconformada com a partida de seu companheiro. Mesmo depois de algum tempo, Rita continuou completamente devastada com a perda do seu companheiro de uma vida inteira. Ela lutou para superar a dor da perda, mas o peso da solidão e a tristeza profunda a acompanhavam diariamente. Meses após a partida de Micael, Rita não conseguiu encontrar forças para seguir em frente. Sua saúde enfraqueceu, e infelizmente, ela também faleceu. Se estava difícil lidar com a perda do pai, agora havia ficado ainda mais complicado. Antônio não tinha um minuto de paz ou felicidade. Para piorar, o jovem não teve sequer um tempo para superar o seu luto, pois agora era apenas ele. Enquanto ficasse de luto, quem trabalharia por ele? Ele se viu sozinho, responsável por manter a casa e lidar com as despesas do dia a dia. A situação se mostrava ainda mais desafiadora, pois seu pai nunca havia trabalhado com registro em carteira, o que significava que ele não tinha direito a receber nenhum benefício, nada para ajudá-lo a sobreviver. Mãe, pai, como vou conseguir seguir em frente? Sinto-me perdido e sem perspectivas, desabafou Antônio, olhando para uma foto de seus pais. Mesmo depois do grande esforço de Antônio em busca de emprego formal, ele enfrentava constantes rejeições. A falta de experiência formal registrada em carteira e vestimentas velhas o impediam de conseguir uma oportunidade de trabalho estável. Não entendo. Tento me esforçar, procuro emprego em todos os lugares, mas ninguém me dá uma chance. Preciso sustentar a casa, pagar as contas, mas parece que estou preso em um ciclo de rejeição, lamentou Antônio. Com o passar dos anos, a luta de Antônio para sobreviver se intensificou. Ele se viu obrigado a se humilhar diante de várias pessoas, implorando por trabalhos simples para conseguir algum dinheiro para sustentar-se. Noites em claro olhando carros nas ruas em busca de uma pequena gorjeta tornou-se sua triste realidade. Antônio se olhou no espelho, observando o semblante cansado e envelhecido que refletia de volta. Aos 26 anos de idade, parecia muito mais velho do que realmente era, resultado das adversidades e da falta de cuidados pessoais durante todos esses anos difíceis. A vida não pode ser apenas isso, não posso me render ao desespero e à tristeza. Preciso tentar mudar de vida, encontrar um caminho melhor, pensou Antônio, decidido a fazer algo a respeito. Uma ideia surgiu em sua mente. Lembrou-se das deliciosas criações de sua mãe na cozinha, especialmente os sushis que ela preparava. Era um verdadeiro sucesso entre aqueles que tiveram o prazer de experimentá-los. Vou voltar a vender algo na rua. Mas dessa vez, vou aproveitar melhor o dinheiro e tentar mudar de vida, anunciou Antônio, sentindo uma chama de esperança reacender em seu coração. Antônio colocou em prática seu plano e organizou o pouco dinheiro que tinha para comprar o necessário para preparar os sushis. Se isso não der certo, eu estou na rua, estou usando o dinheiro do aluguel para preparar esses sushis, pensou Antônio preocupado. Foi então que, pela primeira vez após muitos anos, Antônio estava pronto para voltar a vender sushis na rua.
Logo pela manhã ele acordou, preparou tudo o que teria que levar para a rua, inclusive a mesinha que usaria para deixar a comida em cima, e foi para a rua. Depois de caminhar até o centro da cidade, o homem parou em frente a um comércio e preparou tudo para começar a vender seus sushis. Após montar sua barraquinha e começar a vender seus sushis na rua, Antônio notou que algumas poucas pessoas pararam para comprar. A cada cliente que se aproximava, ele expressava imensa gratidão, agradecendo calorosamente por escolherem seus sushis. Mesmo com as vendas ainda baixas, Antônio tratava cada pessoa com a maior gentileza do mundo. Algumas horas se passaram, e finalmente, Antônio recebeu seu primeiro elogio. Um senhor saboreou um dos sushis, e com um sorriso, elogiou o sabor e a qualidade da comida. Aquele pequeno elogio foi como um raio de motivação para Antônio. Ele ficou ansioso para receber mais clientes. No entanto, o dia se arrastava e as vendas permaneceram baixas. Antônio começou a sentir-se desanimado, questionando se valeria a pena continuar com seu empreendimento. À medida que a tarde avançava, o sol começou a se pôr, e Antônio voltou para casa com um sentimento de desânimo. Ao chegar em seu lar, a frustração tomou conta dele. No entanto, ele lembrou que nem todos os dias de vendas eram bons. Além disso, sabia que não podia desistir, pelo menos até recuperar o dinheiro do aluguel. Mesmo inseguro, Antônio decidiu que continuaria tentando. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, Antônio levantou-se cedo e preparou seus sushis novamente. Chegando ao local onde montava sua barraquinha, ele se posicionou, esperando pacientemente por clientes. Enquanto estava parado, observou um garoto que olhava fixamente para os sushis, com um olhar de desejo e vontade. Comovido pela situação do garoto, sem hesitar, Antônio ofereceu um pedaço de sushi a ele. E experimente, garoto. Tenho certeza de que você vai adorar, disse Antônio com um sorriso no rosto. O garoto, surpreso, aceitou o gesto generoso e começou a saborear a iguaria. Isso é incrível! Nunca comi algo tão delicioso, exclamou ele. No entanto, antes que pudesse terminar de comer, sua mãe chegou apressada e nervosa. Não coma isso! Pode estar sujo, exclamou a mãe, em tom de reprovação. Antônio ficou chateado com a desconfiança e respondeu educadamente. Desculpe, senhora, mas minha comida é preparada com muito cuidado e higiene. Garanto que está limpa e segura para consumo. A mãe do garoto, no entanto, menosprezou as palavras de Antônio, e sem lhe dar ouvidos, pegou o filho pelo braço e saiu apressadamente. Aquele episódio deixou Antônio muito triste. Enquanto a mãe do garoto menosprezava Antônio e o afastava, um homem observava a cena com tristeza. Ele ficou chateado pela maneira como a mulher tratou Antônio, mas decidiu não interferir naquele momento, mas ele sequer teve tempo para refletir sobre isso, pois a situação piorou. Antônio havia montado sua barraquinha de sushis em frente a uma loja. As pessoas passavam apressadas, algumas lançando olhares rudes para a comida exposta. E então, a dona da loja, uma mulher de semblante rígido, saiu furiosa de seu estabelecimento, brigando e humilhando Antônio. O que você pensa que está fazendo aqui? Eu não abri minha loja para vendedores ambulantes como você ficarem vendendo essas porcarias aqui. Saia imediatamente, bradou a mulher, demonstrando sua ira. Antônio sentiu seu coração se apertar com as palavras ríspidas da mulher. Senhora, me desculpe, mas será que eu poderia só arrastar minha barraca um pouco para o lado? É que se eu for desmontar eu vou ter que tirar toda a minha mercadoria da mesinha, pediu Antônio gentilmente. No entanto, como esperado, a mulher foi completamente rude e apenas respondeu: Suma daqui agora. Em seguida, voltou para dentro de sua loja. Ele ficou extremamente chateado, pensando em desmontar sua barraquinha e desistir de seu sonho. Antes que pudesse tomar qualquer atitude, o mesmo homem que o observara anteriormente se aproximou após assistir toda a cena. Desculpe interromper, mas eu estou com muita vontade de comer sushi. Quanto custa um? Perguntou o rapaz com gentileza. O rosto de Antônio mudou, ele deu um sorriso de orelha a orelha e respondeu: Um sushi custa R$5, mas se você quiser, posso fazer uma oferta especial para você. O homem então disse: Bem, na verdade, estou com muita fome. Que tal se eu comprar 10 sushis? Quanto ficaria? A alegria invadiu o coração de Antônio. Para muitos, esse dinheiro não significaria nada, mas para Antônio valia ouro.
Se você comprar 10 sushis, eu faço por R$ 40, respondeu com entusiasmo. O rapaz concordou prontamente, entregando o dinheiro a Antônio. Enquanto preparava os sushis com agilidade, Antônio sentiu-se motivado mais uma vez. Depois que terminou de preparar os sushis, o homem deu mais R$ 10 para Antônio, dizendo que aquela era a gorjeta. Antônio ficou surpreso e extremamente agradecido, e pediu para que ele voltasse sempre. Antes que Antônio pudesse comemorar, sua alegria foi embora mais uma vez. Antônio sentiu seu coração disparar quando viu uma viatura se aproximando dele. O pânico tomou conta de seus pensamentos enquanto ele tentava entender o motivo daquela abordagem policial. Lucas, o homem que havia comprado os sushis, também olhou para trás, percebendo que Antônio estava prestes a enfrentar uma situação delicada. Antônio, com voz trêmula, perguntou aos policiais o que estava acontecendo. Antes que pudesse receber uma resposta, a dona da loja saiu para fora mais uma vez, exalando raiva. Eu chamei a polícia para lhe prender, exclamou a lojista, apontando para Antônio. Ele se recusou a sair da frente da minha loja. Os policiais ouviram a acusação e se aproximaram de Antônio. Ele estava visivelmente assustado, mas tentou se explicar. Desculpe, senhores policiais, foi um mal-entendido, disse Antônio, com a voz trêmula. Eu não me recusei a sair da frente da loja. Eu só demorei um pouco porque esse senhor aqui fez um pedido de sushi para mim. Lucas, percebendo a gravidade da situação, decidiu ajudar Antônio. Ele se aproximou dos policiais e começou a explicar a verdade dos fatos. É verdade, oficiais, disse Lucas. Eu pedi os sushis para Antônio, e ele estava apenas terminando de prepará-los. Foi um mal-entendido, tenho certeza. Os policiais ouviram atentamente a explicação de Lucas e analisaram a situação. Antônio confirmou a versão da história, acrescentando que havia perdido a noção do tempo enquanto preparava os sushis. Depois de um breve momento de discussão entre os policiais, eles decidiram acreditar na versão de Antônio e Lucas. Um dos policiais advertiu Antônio, pedindo que ele se retirasse da frente da loja para evitar mais problemas. Os policiais sabiam que Antônio não poderia vender sushi daquela maneira, mas decidiu apenas adverti-lo. Sabiam que se tratava de alguém que passava por sérias dificuldades e não quiseram causar mais problemas. Enquanto Antônio se preparava para sair, a lojista gritou, cheia de rancor. E não volte mais aqui. Antônio abaixou a cabeça, sentindo-se triste com a atitude da lojista, mas também aliviado por ter sido poupado de problemas maiores. Ele se afastou da loja, agradecido por ter contado com a ajuda de Lucas e por ter a chance de continuar com sua venda de sushis, mesmo que em outro local. Lucas se aproximou de Antônio, colocando a mão em seu ombro. Não se preocupe, Antônio. Algumas pessoas simplesmente não têm empatia e não sabem o que é passar por dificuldades. Continue fazendo o que você ama, e eu serei um cliente fiel. Se precisar de ajuda, estarei aqui. Antônio não entendia o porquê aquele homem, que ele sequer sabia o nome, estava o ajudando tanto, mas ele não se cansou de agradecê-lo. Assim que os policiais partiram, Lucas prontamente se ofereceu para ajudar Antônio a desmontar suas coisas. Juntos, eles começaram a recolher a barraca e guardar os utensílios. Antônio expressou sua gratidão mais uma vez. Eu não sei como agradecer por tudo o que você fez por mim, disse Antônio, com sinceridade. Você me salvou 2 vezes hoje. Aliás, nem sequer sei o seu nome. Poderia me dizer? Lucas sorriu e estendeu a mão para cumprimentá-lo. Meu nome é Lucas. Fico feliz em ter ajudado, Antônio. Você é uma pessoa boa, e sua perseverança me inspira. Antônio apertou a mão de Lucas. Obrigado, Lucas. De coração. Agora, eu preciso ir encontrar outro lugar para vender meus sushis. No entanto, antes que Antônio pudesse se afastar, Lucas pediu que ele esperasse um momento. Ele tinha algo importante para dizer. Antônio, antes de você ir, eu gostaria de fazer algo por você, disse Lucas, com um tom decidido. Eu comprarei todos os sushis que você tem neste momento. Assim, você não precisa se preocupar com a diária e pode começar de novo em outro lugar. Antônio arregalou os olhos, surpreso com a generosidade de Lucas. Juntando as mãos e emocionado, ele agradeceu do fundo do coração. Lucas, você não faz ideia do quanto isso significa para mim, disse Antônio, com a voz embargada.
Muito obrigado. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Com a questão financeira temporariamente resolvida, Lucas convidou Antônio para sentar em um banco na praça em frente. Eles se acomodaram e Lucas mostrou interesse em conhecer a história de vida de Antônio. Antônio, me conte mais sobre você, disse Lucas, curioso. Como você decidiu seguir esse caminho de vender sushis na rua? Antônio suspirou e começou a compartilhar sua história. Ele resumiu toda a história de sua família, falou sobre seus falecidos pais, sobre seus irmãos que se perderam no mundo do crime e sobre sua vida atual apertada. A conversa se estendeu e Lucas ficava cada vez mais comovido ao ouvir tudo o que Antônio tinha passado. Enquanto ouvia atentamente a história de Antônio, Lucas sentiu-se profundamente tocado. Movido por compaixão e empatia, ele tomou uma decisão sem hesitar. Antônio, eu não consigo simplesmente ficar aqui e assistir você enfrentar tudo isso sozinho, disse Lucas. Eu quero ajudar você, de verdade. Antônio olhou para Lucas, surpreso com sua generosidade. Antes que pudesse dizer algo, Lucas continuou. Eu tenho uma proposta para você. Que tal vir morar na minha casa? Eu posso te oferecer um quarto e todo o suporte que você precisa. Vou te ajudar a arrumar um emprego com carteira assinada, fornecer vestimentas, comida e tudo mais que for necessário até você conseguir se sustentar sozinho, ofereceu Lucas. Antônio não conseguiu conter a emoção e as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Entre soluços, ele perguntou a Lucas o motivo de ele querer ajudá-lo de forma tão intensa. Lucas revelou sua história pessoal, contando a Antônio que ele e seu irmão mais novo já haviam passado por uma situação semelhante no passado. Eles enfrentaram dificuldades, mas conseguiram se reerguer graças a alguém que estendeu a mão para eles. Antônio, eu sei o que é estar em uma situação difícil. Eu entendo a importância de alguém acreditar em você e te oferecer suporte quando você mais precisa, explicou Lucas. Eu quero ser essa pessoa para você. Quero te ajudar a realizar o seu sonho de se tornar um cozinheiro e montar uma estrutura para você vender seus sushis. As palavras de Lucas ecoaram profundamente no coração de Antônio. Entre lágrimas de gratidão, ele abraçou Lucas, expressando sua sincera gratidão. Lucas, eu não tenho palavras para agradecer o suficiente. Essa oportunidade que você está me dando é um verdadeiro presente. Prometo que farei de tudo para não desperdiçá-la, disse Antônio. Após se mudar para a casa de Lucas, Antônio recebeu todo o suporte necessário para se reerguer. Com a ajuda de Lucas, ele conseguiu um emprego em um restaurante da cidade, onde teve a oportunidade de aprimorar suas habilidades culinárias. Os anos se passaram, e Antônio trabalhou incansavelmente para alcançar seus sonhos. Antônio, com muita dedicação, conseguiu abrir seu próprio restaurante, onde ele e sua equipe preparavam sushis que eram considerados os melhores da região. Em um determinado dia, Antônio e Lucas estavam sentados em um terraço, apreciando a vista do movimentado restaurante. Entre risos e memórias, a conversa tomou um tom mais nostálgico. Lucas, eu nunca vou esquecer o dia em que você me estendeu a mão. Foi o ponto de virada na minha vida, a oportunidade que eu tanto precisava, disse Antônio, olhando para seu amigo com gratidão nos olhos. Lucas sorriu e colocou a mão sobre o ombro de Antônio. Antônio, eu apenas vi o potencial que você tinha e dei o impulso inicial. Mas foi você quem aproveitou a oportunidade, trabalhou duro e se dedicou a cada dia. Você construiu seu próprio sucesso. Antônio balançou a cabeça, emocionado. Sim, eu sei que coloquei todo o meu esforço, mas sem você ao meu lado, tudo teria sido mais difícil. Sua generosidade e apoio constante fizeram toda a diferença. Lucas olhou para Antônio, refletindo sobre a jornada que percorreram juntos. Antônio, você merece cada conquista que alcançou. Ver você brilhando e servindo sushis incríveis é uma das maiores recompensas para mim. E assim, Antônio continuou a prosperar como um renomado chefe de sushi. Graças ao apoio inabalável de Lucas, sua vida tinha mudado completamente. Você conseguiria fazer a mesma coisa que Lucas fez por Antônio? Será que todos aproveitariam essa oportunidade assim como Antônio fez? Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.